E aí, então, vamos iniciar com as orações, e os amigos fiquem à vontade, né, para fazerem suas reuniões, suas orações. Nós vamos desligar o microfone para a gente, né, não atrapalhar a parte devocional. Por favor, amigos, podem iniciar. Súcia, você quer iniciar? Tudo bem. Levantei-me esta manhã pela tua graça, ó meu Deus, e parti da minha casa com toda a confiança em ti e entregando-me aos teus cuidados. Faze descer sobre mim, pois do céu da tua misericórdia, uma bênção das tuas mãos. E deixa-me voltar para casa em segurança, assim como me permitiste sair, sob tua proteção, com os meus pensamentos dirigidos constantemente a ti. Não há outro Deus senão tu. Uno, incomparável, onisciente, absoluta sabedoria. Baha'u'llah. Ó tu que estás te volvendo a Deus, fecha teus olhos a tudo o mais e abre-os para o reino do Todo-Glorioso. A Ele exclusivamente pede o que quer que desejes. Dele exclusivamente busca o que quer que busques. Com um olhar, realiza Ele 100.000 esperanças. Num relance, cura 100.000 doenças incuráveis. Com um vislumbre, aplica um bálsamo em toda ferida. Com um aceno, livra os corações dos grilhões do sofrimento. Assim ele procede. E que recurso temos nós? Ele cumpre a sua vontade. Ele ordena o que lhe apraz. Assim te é melhor curvares a cabeça em submissão e colocar tua confiança no Senhor todo misericordioso. Abdu'l-Bahá. O balão. Ey aşık nur baba. Uyan چون ابراهیم خلیل را در آتش سعیر انداختند. جبرائیل ندا کرد هل لک حاجت خلیل جلیل. جواب فرمود اما بلن کفا عن سؤالی علم بود. تو نیز توجه به ملکوت غیب حضرت ای هادی اقلام، ای مونس اخیان، ای واقف اسرار، جانم بفدا. ای دلبر دلجو، ای گلرخ محبوب، ای سرور خوشبو، جانم بفدا. حاجت تو بدا هر چند نهاد، در هر دم و آبی جانم بفدا. Ó tu, Senhor do Reino, apesar de nossos corpos estarem aqui reunidos, contudo nossos corações, cheios de encantamento, são arrebatados por teu amor, e somos transportados pelos raios da tua face radiante. Apesar de fracos,
Aguardamos as revelações de tua força e teu poder. Apesar de pobres, sem bens nem posses, buscamos riquezas nos tesouros do teu reino. Apesar de sermos gotas, sorvemos de tuas profundezas oceânicas. Apesar de sermos mariposas, cintilamos na glória de teu sol esplendoroso. Ó tu, nosso provedor, faz descer até nós tua ajuda, para que cada um aqui reunido possa ser como uma vela acesa, cada qual um centro de atração, um convocador para teus reinos celestiais, até que finalmente façamos desse mundo inferior o reflexo de teu paraíso. Amigos queridos, obrigada pela parte devocional. Vamos dar a palavra, então, agora à nossa querida Dona Tuba. Dona Tuba, querida. Hoje temos senhor... Cadê o senhor? Silvio? Ah, sim. Hoje Silvio, querido. Deixa eu nós colocar. consultamos, né, sobre isso. Pera Silvio, querido, então, nos conduza. Mas só antes de começar, Sim. esse livro, para mim, ensinou todas as coisas na vida que é preciso. Primeiro que, como ensinamos a fé, a gente não começar a falar a fé antes de falar sobre aquele mensageiro deles. Porque todos os mensageiros sofreram. Eu, através desse livro, amei aquele... Abraão. Eu amei Abraão, que deu a sua vida, embora que o pai era dono de ídolos. Depois, Moisés. Como este Moisés passou a vida, conheci a vida. E finalmente devia ser dentro da família de Abraão. E conheceu Deus com chama. Depois chegou Cristo, quer dizer, Zoroastro, Buda, eles também. Cristo, embora que somente 3 anos depois foi martirizado, já falou tudo. Ele falou até a vinda de Bahá'u'lláh. Eu não falei que virá glória de Deus, vocês já sabem. Tipo, capítulo que versículo. E depois ele falou a grandeza do Muhammad, em nome de Consolador. Mas essas pessoas que fazem contra dos Baha'is no Irã, geralmente são seguidores o nome de Muhammad. Mas aquele Muhammad, a paciência que tinha era demais com aqueles árabes que eram selvagens. Depois de 13 anos,
já conseguiu cortar aquele lugar de casa de Baha'u'lláh, aquele cubo em Meca, e colocar tudo para fora e colocar o nome de Deus, a casa de Deus. Na verdade, este Muhammad, desde o início até o fim da Al-Quran, está falando a vinda de Baha'u'lláh. No início começa com Bismillahirrahmanirrahim. A letra B significa Baha'u'lláh. Depois, ele está jurando que o máximo nome está atrás de uma das orações de jejum, que Allahumma inni as'aluka bi baha'uka bahiyul abba. Na verdade, Muhammad veio para a vinda de Baha'u'lláh. Ele falou que Zalika al-Kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Aquele livro que vem, não há nenhuma dúvida, vai guiar as pessoas que têm pureza espiritual. Total, mensageiros que Baha'u'lláh mandou. Este amor de Baha'u'lláh ficou fixo no corpo da gente, no espírito da gente. Quando que lemos, como nosso querido sabe, melhor professor, vamos entender bem e vamos amar. E a gente vê aquele que Baha'u'lláh, dentro desse livro, está falando sobre Sheikh Muhammad, aquele Sheikh Muhammad que era tio mais velho do Baal, sempre está falando a grandeza de Muhammad. O povo não conhecerá o seu mensageiro, sabemos através de quem, não pensa. Isso quero dizer agora, estou muito feliz que vou entender através de nosso professor Silvio. Estamos prontos. Por favor, Silvio, querido, nos conduza também. Nosso professor. Só um pouquinho que eu estou botando agora, a Odete vai ingressar, vou botar ela na sala. Mas essa ok. abordagem que Dona Tuba fez é essencial, porque o capítulo que nós vamos ver fala sobre os dois tipos de conhecimento que tem. O conhecimento humano, né, o conhecimento mundano e o conhecimento divino. E o conhecimento divino nos é agraciado através desses manifestantes. Então, a professora, nossa Ostad, está bem, assim, nos preparando para vocês entrarem e se imergirem agora nessa parte em que Baha'u'lláh nos mostra a diferença entre o conhecimento humano, né, o conhecimento mundano e o conhecimento divino. Agora eu só estou esperando a Odete aparecer que ela... Eu vou... Deixa eu ver. Ô, Silvio, para a gente se preparar, qual o capítulo? É o O 11, número? página 11, que é a 76. Página 76. 77. Uhum. 76. 76. 76? O meu está 77, eu acho que eu... Tá. Enfim, é o capítulo 11. Uhum. Sabedoria divina versus sabedoria humana. Eu vou começar aqui, porque deve aparecer aqui. Ó, Martina entrou. Não, ela já tinha entrado. Oi, Martina, seja bem-vinda, eu não tinha visto. Tá faltando Odete, tá? Você quer que eu mande mensagem para ela? Não, eu falei com ela agora, ela disse que ia Falou? ingressar, mas acho que ainda não conseguiu, não. Tá. Mãe, eu vou mostrar ainda.
Dona Flora, não tinha visto Dona Flora. Seja bem-vinda, Dona Flora. Onde está Dona Flora? Dona Ela Flora, está no F. ela só tá com o F dela. É? Está lá com o Silvio. Oi, Martina. Ela está no quarto ao lado aqui, só que aí ela sempre tem aquela dificuldadezinha dela, né, com tecnologia. Aí ela não entendeu que eu ainda ia projetar o livro, né? Qual é o livro que vocês estão lendo? Eu falei, calma, mãe, ainda vou projetar aqui na tela ainda. Vamos lá, então. A Odete entrou. Seja bem-vinda, Odete. É, Agora podemos. vamos. Então, dá um zoom aqui. A Dona Flora estava lá em Belo Horizonte. Tava mesmo. Ah, ela já voltou, né? É, tá aqui. Ah, Ó. ué, por isso que ela está aí. Então, amigos, para a gente não perder muito tempo na leitura, porque depois dessa explanação toda, a gente vai voltar para o livro de Dona Tuba, né? Senão vai ficar muito extenso. E já são 10h30, tá? Eu vou tentar resumir, mas sem perder a qualidade, tá? Então, eu vou ler algumas frases e sempre fazendo referência ao que eu já marquei aí, né? Então, Bahá'u'lláh começa essa parte do Kitab Khan com essa frase. Espera aí, só um minutinho. Meu Deus, o que é isso? Espera aí. É porque tem muita gente com o microfone ligado. Deixa eu dar uma ajuda ao povo aqui. Pronto. Agora sim. Se limpasses o espelho de teu coração, tirando-lhe o pó da malícia, compreenderias o sentido dos termos simbólicos revelados pelo Verbo de Deus, que a tudo abarca, tornado manifesto em cada era. Olha o que Dona Tuba fez, né? A apresentação dessas manifestações, e sempre o Verbo de Deus trouxe, né, muitos termos simbólicos, né? Mas você tem que limpar o seu coração da malícia, né? E descobririas os mistérios do conhecimento divino. Antes de consumires, no entanto, com a chama do desprendimento absoluto, aqueles véus de vã erudição usual entre os homens, não poderás contemplar o brilhante amanhecer do conhecimento verdadeiro. Então, Bahá'u'lláh nos explica que tem dois tipos, né, de conhecimento, o divino e o satânico. A primeira, né, que ele fala é uma fonte de inspiração divina. Aí ele vai falando que o segundo é um reflexo dos pensamentos desse mundo, vãos e obscuros. A origem daquela, né, do divino, é o próprio Deus. A força motriz do segundo é o sussurro do seu desejo egoísta. A de Deus é guiada por temei a Deus e Deus ensinar-vos-á. Por que eu marquei isso? Porque o temor a Deus não é medo, né? Na realidade, é o receio de você se afastar dele. Então, se afastar dos manifestantes dele, né? Dos mensageiros de Deus. Então, se você tem esse temor e você busca a proximidade do seu manifestante de Deus, ele te ensinará, Deus ensinar-vos-á. Outra coisa, a erudição do mundo, né? Ela é um véu lastimável, como ele colocou aqui, né? É o mais lastimável véu entre o homem e seu Criador. E já o conhecimento de Deus, né? Esse conhecimento que nós podemos absorver dessas manifestações, ele dá o fruto da paciência, do anelo, né? O desejo
de estar perto de Deus, de estar com Deus, né? E da verdadeira compreensão e do amor. Então, ele vai discorrendo mais sobre a diferença sempre, né, entre esse conhecimento que vem do mundo e das pessoas que tentam desenvolver baseado nas coisas materiais e daqueles trazidos pelos mestres do Santo Verbo, né, que Dona Tuba falou, Krishna, Abraão, Zoroastro, né, e agora o Bab e Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh nos orienta, nos exorta, né, essa é uma citação do Alcorão, apega-te ao manto do desejo de teu coração e põe de lado toda vergonha. Manda que se afastem os versados nos conhecimentos do mundo, por grandes que sejam seus nomes. Então, muitas pessoas, embora o Guardião nos exorta para cada livro Bahá'í, você lesse vários não Bahá'ís, né, e tal, vários livros de ciência, filosofia e tudo mais, mas é no sentido de você não se tornar fanático, né? Não se tornar uma pessoa como ele vai criticar mais na frente, exatamente os sacerdotes e os líderes que eles se apegam às suas interpretações, né, do que eles acham que é a verdade, e aí vão atrapalhando o crescimento de outras pessoas que eles dizem querer guiar, né? E finalmente aí o Bahá'u'lláh fala, né, o coração, pois, deve ser purificado das vãs palavras dos homens e santificado de todo afeto terreno. Aí eu me lembrei, quando Dona Tuba falou, que quando você está buscando, você não pode se deixar atrapalhar pelo inimigo, pessoas que querem o mal e você percebe que querem o seu mal, mas também não se deixar atrapalhar pelo amigo, por aquelas pessoas que acham que são seus amigos e que pensam que têm o conhecimento divino e vão te atrapalhar na sua jornada. Então, você tem que santificar o seu coração de todo afeto terreno, de todas essas amizades, mesmo pai, mãe, irmãos. Se o seu irmão, Shogefendi é um exemplo disso. Se os seus pais vão contra a fé, então você tem que se afastar deles. Mas vai dividir a família. Então, a família, quando está nesse âmbito de discriminação, de querer julgar você pelo que você acredita, né? Se existe todo esse fanatismo, essa coisa, a família já está dividida. Mas não precisa ser uma divisão física, mas tem que ser uma divisão no seu coração, uma divisão que você não permita colocar essas pessoas acima de Deus. E aí que é o problema que a humanidade enfrenta. Às vezes um pai ama tanto a sua filhinha e tal, que quando essa filha alcança um certo discernimento e acha que as interpretações dela é que estão certas e que você não tem nada que seguir a fé Bahá'í, ela pode se tornar uma provação para você. Então, aqui a frase que Bahá'u'lláh coloca, ela é bem certa, ela é bem direta, né? Purificado as vãs palavras dos homens e santificado de todo afeto terreno. Por quê? Qual o objetivo? A fim de que possa descobrir o sentido oculto da inspiração divina e se tornar o tesouro dos mistérios do conhecimento divino. Mas na frente ele fala, as joias do conhecimento divino só podem vir de Deus, gente. Isso é óbvio, né? Mas a humanidade consegue misturar aí, fazer uma lambança aí e sair disso aí. Então, ele vai falando aqui agora que, né, vários pensadores religiosos, eles têm feito várias interpretações e acham que entenderam o que significa ressurreição ou alcançar a presença divina, né? E nós já vimos aqui no estudo com a Dona Tuba que ressurreição quer dizer a volta da manifestação de Deus, né? Quer dizer que
aquela missão que Deus tem de, em cada era, enviar um mensageiro e nesse dia ter a manifestação do seu próprio ser, é o sentido de ressurreição, dessa volta, né? E alcançar a presença divina é aceitar essa manifestação e aceitar os seus ensinamentos e tentar se moldar por esses ensinamentos. E aí mais na frente ele fala isso. A graça da presença divina é reconhecer seu manifestante, tá? Não é outra coisa. E aí ele mais na frente fala: os rebaixados entre vós, estes ele há de enaltecer, e aqueles que estão enaltecidos, ele os rebaixará. Eu não sei se vocês lembram que tinha um instrutor Bahá'í que ele era iletrado, ele era analfabeto. E aí ele morava na cidade onde tinha o mais erudito do Islã, lá na Pérsia, né? E esse erudito chegou para ele e falou assim: como é que você, um analfabeto, conseguiu encontrar a verdade, né, do Caim, e eu que sou o mais profundo estudioso ainda não? Aí ele foi e falou assim: o senhor é como uma joia, né, preciosa para a cultura, né, do país, do mundo, e eu sou como a areia do deserto, sem valor. O senhor tá uma joia, você guarda no cofre, né? E a areia do deserto fica solta ali, né, no deserto. Aí ele pergunta para esse grande sábio, né? Qual que o senhor acha que o sol da verdade vai iluminar primeiro? A areia do deserto ou a joia que está dentro do cofre? E aqui Bahá'u'lláh nos mostra isso aí, que já é uma promessa de Deus que vem lá do Alcorão já, que os rebaixados ele vai enaltecer. Na realidade, Cristo falou isso também, né? E os que são enaltecidos ele rebaixará. Como assim ele rebaixará os enaltecidos? É exatamente o que ele vai mostrar mais à frente aqui no nosso estudo, tá? Vamos, porque se eu for ler mesmo, a gente vai delongar muito, tá? Quanto entre os iletrados, por haverem aceito a fé, se elevaram e alcançaram o mais alto ápice do conhecimento, né? E tiveram seus nomes inscritos na epístola, né, de Deus, do conhecimento divino. Então, e tem os que se acham os dirigentes espirituais, né, e tal, e achando que suas interpretações são a essência do conhecimento divino, né, tem errado lastimavelmente. Então, aqui ele coloca aqui, ele fez herdeiros dele aqueles que são os mais rebaixados, né? E aqueles que se achavam que eram os expoentes da religião de Deus caíram, né? E permanecem nas ínfimas profundezas da ignorância. Por quê? Porque lá atrás ele fala isso, que você só tem acesso ao conhecimento de Deus se você limpar o seu coração. E o coração dele está cheio de ego, né? E apego às coisas do mundo. Aí eu vou pedir a um amigo para ler, para não ficar só a minha fala também. Eu não marquei essa aqui porque eu só quis marcar a parte positiva, tá? Mas aí eu vou ler essa parte e pedir para um amigo ler essa que está em realce. Primeiro ele diz assim, que Deus há de revogar ou confirmar o que lhe aprouver, pois com ele está a fonte da revelação, né? E de todo o conhecimento, né? Aí, por favor, Glaucia, você pode ler esse buscar a evidência? Dá para ler aí? Essa aqui? Dá sim. Eu vou ler na apostila, eu vou ler até onde? Que aí eu já... É o que está marcado até o finalzinho aí. Só não precisa ler dize ao povo da terra, porque é só a continuação do que ele ia explanando, né? Tá. Indispensável se torna ponderar
aquelas palavras proferidas pelos luminares da verdade. Não, Gláucia, E desculpa. caso... Essa aqui, ó, Sim. buscar evidência. Ah, sim. Ok. Buscar evidência quando já se estabeleceu a prova, não é senão um ato indigno. E ocupar-se em adquirir conhecimento após haver atingido o objeto de toda erudição é, em verdade, censurável. Todos entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida que Bahá'u'lláh fala aqui? Ele está citando aqui um trecho também do Alcorão, tá? Que Muhammad já está dizendo. Quando você... Porque Muhammad também foi muito inquirido, né? Pelos os grandes sábios, né, da Terra, e toda a vida que ele dava uma explicação simples, Bahá'u'lláh mostra lá na frente. Então, é o que é o espírito é o que Deus desejar. Aí, olha que ignorante! Então, eles ficavam acusando Muhammad de ser ignorante porque ele falava o que é o óbvio, que é simples. Então, se a coisa já é uma prova em si, então, se você ficar buscar mais evidência, então é uma coisa indigna, prova que você não está entendendo. Se Abdu'l-Bahá te explica uma coisa, né, lá naquele resposta, algumas perguntas, e você ainda fica assim, não, eu não estou satisfeito com essa resposta. Então, significa que você não entendeu o que Abdu'l-Bahá explicou. É bem simples assim. Ocupar-se e adquirir conhecimento após haver atingido o objeto de toda erudição, e o objeto com O maiúsculo de toda erudição é Bahá'u'lláh. É a verdade, né? Censurável que ele fala aqui, que você está errado, você já alcançou a presença de Bahá'u'lláh. A presença de Bahá'u'lláh é todo o conhecimento. Então, aquela palavra oculta 11 do persa, né? Esvazia-te de toda erudição para que possas provar de meu conhecimento. Esvazia-te de toda erudição para salvo o conhecimento de mim. Ele repete na segunda frase, né? O conhecimento dele. E o conhecimento dele vem através da sua purificação. Aí lembram, Dona Tuba sempre batendo nessa tecla, né? Sempre, tem que purificar o coração, tem que purificar o coração, tem que livrar, queimar os véus, né? Que estão entre nós e nosso bem-amado. Então, obrigado, Glaucia. Aí vamos continuar, então. Não compete a homem algum interpretar as palavras santas de acordo com seu próprio entendimento imperfeito, nem lhes rejeitar e repudiar a verdade por as haver achado contrárias à sua própria inclinação ou seus próprios desejos, que é o que acontece. Então, gente, inclusive, ser instrutor de Bahá'u'lláh, como ele bem fala na Epístola de Ahmad, que nos cabe só, né, transmitir essa mensagem clara, é porque, inclusive, na aula passada que Dona Tuba estava dando, não é os milagres, né, que cada era vieram até nós, esses milagres, eles não são a prova, eles só servem para quem presenciou esses milagres. Por exemplo, Lázaro foi ressuscitado, que maravilha, ele está vivo ainda? Não. Então, falar desses milagres de Cristo, ou falar de coisas maravilhosas que qualquer outro, em qualquer época, mesmo sem ser manifestante, fez, vai depender de você querer acreditar ou não. Ah, será que ele ressuscitou Lázaro mesmo? Isso é para quem crê realmente em Cristo, né? Mas o milagre em si só foi um grande evento para quem estava lá presente e viu. Aqui, para nós, vai depender da sua fé, em acreditar em Cristo sem ver. Então, o milagre em si, ele não prova nada. As profecias, elas só valem se você realmente acredita em quem falou das profecias.
Então, quando você fala de uma profecia, de uma promessa de Cristo, e a pessoa vem com o seu entendimento imperfeito disso, e diz, não, por exemplo, Cristo falou que viria o outro ajudador. É bem claro, gente. Está lá em Mateus, lá. Vos enviarei o outro ajudador. Aí o pessoal, não, isso quer dizer o Espírito Santo, que não sei o que lá. Não cabe, não compete ao homem interpretar as palavras santas. Só um minutinho. Ah, tá. Aí Marina só pediu para falar. Só um minutinho, Marina. Não cabe ao homem interpretar isso com seu entendimento perfeito, nem rejeitar e repudiar a verdade, porque ele acha que está contrária ao seu próprio entendimento. Pode falar, Martina. Mas você tem que tirar do mudo, viu? Silvio, sim, Silvio. Talvez por isso que Barral, eu não sei se é do meu conhecimento, os milagres de Barral lá. Talvez por isso que não é tão comentado na Fé Bahá'í os milagres de Bahá'u'lláh, para que a gente use mais essa parte que você falou, que use mais a fé mesmo em si, porque o milagre em si somente para quem viu. Eu nunca, nos meus anos assim, não é Mas, tanto falado os milagres que Bahá'u'lláh fez sentido, isso. pelo menos eu não sei. Não, Por tem favor. muitos, né? Tem muitos, e na realidade muitos deles são até muito óbvios, que a gente, como vê a história da fé, às vezes não percebe que aquilo é um verdadeiro milagre, né? Inclusive milagres de Abdu'l-Bahá e do Bab. E sendo Abdu'l-Bahá apenas um servo de Bahá'u'lláh, que Abdu'l-Bahá deixa bem claro isso. Shoghi Effendi, ele fala que existe um abismo entre ele e o mestre, Abdu'l-Bahá. E que você comparar Shoghi Effendi, querer que Shoghi Effendi fosse uma continuidade de Abdu'l-Bahá, é uma blasfêmia. Ele é o guardião da fé e tem a sua posição e a sua pretensão. E comparar Abdu'l-Bahá ao Bab e Bahá'u'lláh é outra blasfêmia, porque existe um abismo entre Abdu'l-Bahá e esses expoentes, né, da revelação de Deus. E comparar Bahá'u'lláh com as outras manifestações, as próprias manifestações e o próprio Bahá'u'lláh também já desmistifica isso quando ele fala, o Bab fala que aquele que seria tornado manifesto é uma revelação muito superior a dele, então o próprio Bab, que é como Cristo, Moisés, Abraão, já fala claramente que não é. Mas Bahá'u'lláh, em sua grande humildade, Deus não pode ser humilde, Deus pode ser o que ele quiser. A gente não pode querer imputar limitações a Deus. E Deus é humilde? Ele se permitiu ser encarcerado, ser acorrentado. Isso é o maior sinal de humildade. Enquanto ele tinha todo o poder do mundo, ele é o poderoso. E ele fez isso para que a gente aprendesse essa humildade. E Abdu'l-Bahá é o nosso exemplo. É o ser mais humilde que já andou na Terra. Mas você não conheceu Cristo. Exatamente, você não tem que comparar um exemplar perfeito de um seguidor de Bahá'u'lláh com as manifestações de Deus, os mensageiros de Deus, né? Já está errado essa comparação. Só um minutinho, gente. Saiu da reunião? Tem um Ruscal que está falando. Espera aí. Não, isso é porque alguém ligou para você. Mas não pode ligar. Só um minutinho, gente, desculpa. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Espera que Dona Lourdes também está lá, deixa eu botar ela, só um minutinho, porque acho que aqui, não sei se eu consigo fazer aqui. Pronto, consigo, espera aí. Já estou? Pronto, que a Lourdes estava aguardando e eu não tinha visto. Tem que aceitar, só aceitar aí. Só aceitar. Clica aí, vai lendo e vai aceitar. Eu botei.
botei ingressar. Pronto, aqui, mano. Tá aí já. Pode ir lá. Ah, é. Deixa eu ver se Dona Lourdes já conseguiu. Espera só um minutinho. Tem que só avisar para Dona Lourdes, para ela aceitar lá. Se ela não aceitar, ela não consegue entrar. Ela está só aguardando lá. Se alguém puder dar um toque para ela, eu agradeço. Estão todos me ouvindo ainda? Tá tudo certinho? Sim, pode deixar que eu falo com ela. Pronto. Continue aí. Então, vamos lá. Então, sim, então, Martina, Abdu'l-Bahá também explica, está lá em resposta a algumas perguntas, que você querer validar Bahá'u'lláh, validar um mensageiro de Deus como Cristo, por milagres, isso é indigno. A essência de um mensageiro de Deus não é fazer milagre, fazer coisas maravilhosas, é os frutos que ele traz, que são os ensinamentos. É a pretensão certa de trazer a verdadeira verdade, né? O conhecimento verdadeiro. Então, você querer medir um manifestante por maravilhas, vou fazer referência de novo à Bíblia. E isso está lá bem claro. Quando Mateus lá, eu não sei os capítulos, não sou como Dona Tuba muito assim para citar exatamente o capítulo, mas está falando sobre pelos frutos conhecereis a árvore, né? E, não, perdão, acho que é em João, que ele fala que nesse dia, né, os falsos profetas farão verdadeiras maravilhas, que se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, aquele que se diz cristão e que busca as maravilhas, ele está contradizendo o conselho de Cristo, que fala, o falso profeta vai fazer maravilhas, vai fazer milagres. E eu sou testemunho disso, porque eu não gostaria de mencionar muitos nomes, mas tinha um simpatizante da fé que fazia yoga, tudo mais, aquela coisa toda, e ele já estava para se declarar Bahá'í, já ficou maravilhado com os ensinamentos de Bahá'u'lláh, mas foi atrás de na época, na década de 70, né, um que se dizia um iluminado lá na Índia, e que fazia verdadeiros milagres, fazia um perfume pingar da mão dele, assim, como se do corpo dele manasse uma essência perfumada, fazia umas balinhas do nada e jogava para as crianças assim, né? Levantava a mão, jogava assim, do nada apareciam balinhas. E as crianças, tá jogando balinha para a gente. Pegou lá na Índia, você tem urnas, né? Com as cinzas, né? Dos entes queridos de cada um. Ele pegou uma urna normal dessas que você vê em filme, só que de barro, né? E começou a sacudir as cinzas para cair, e caiu cinzas que cobriu o corpo dele quase até o pescoço. Né? Que maravilhas, né, gente? Qual o objetivo disso? Qual a veracidade de um ser que já é depois de Bahá'u'lláh, e muitas das falas dele, você vê, é como você falar assim, ama o próximo. Quem foi que falou para amar o próximo? Deus, quando Cristo veio à Terra. Então, há 2000 anos atrás. Então, se você falar para quem tem que amar a natureza, amar o próximo e tal, você está só parafraseando Jesus Cristo. Não está trazendo nada de novo. Então, ir atrás, né, de interpretações, atrás de milagres, é um erro do ser humano, né? Aí ele fala até aqui, é assim que fazem hoje os sacerdotes e sábios da época, aqueles que ocupam os assentos do conhecimento e da erudição, e dominam a sabedoria, a ignorância e a justiça, denominam-se de sabedoria a ignorância e de justiça a opressão. Então, as pessoas, por exemplo, querem segurar os crentes, ameaçando que se você se afastar, você vai para o inferno. E não sei o que lá. Isso é opressão. E interpretam
como eu já te falei, né? Jesus falou, vos enviarei outro ajudador. Aí, não, esse outro ajudador é o Espírito Santo que vai entrar em cada um, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, você pode até dizer isso. E desde quando cada manifestação não foi por intermédio do Espírito Santo? Sempre foi. Isso não prova nada, não quer dizer nada. Mas vamos lá para frente, tá? Eu já estou falando muito. Silvio, querido, Dona Oi. Tuba quer desejar falar e depois Martina. Tá bom. Por favor, dona Tuba, pode ficar à vontade. Desculpa, queria dizer que dentro de Bíblia, Cristo diz, ninguém faz milagre. Agora, se você tem, deixa eu ligar agora, você tem Bíblia em casa? Quem tem Bíblia? Tem sim, tem. Pode ler, eu vou ler. Susan, Bíblia. اون یکیه آخری در اینجا نیست اون یکی somente ler está aqui porque hoje também os sacerdotes dizem seus pés doendo sim não anda agora eu não vou deixar minha mão veja se a pessoa souber a Bíblia nunca vai achar Susan traga Lucas Novo Testamento. Lucas, não. Tablas diz. São Mateus, São Mateus, São Marcos, São Lucas. Tem bonito. Deixa eu ver aí. Missionário húngaro. Ah, é? Qual capítulo, dona Tuba? Ele está perguntando. Você achou? Eu tenho aqui, Lucas. Qual capítulo? São Lucas, capítulo 23, versículo 8 e 9. Vendo a Jesus, Herodes ficou muito contente. Havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Interrogou-o com muitas perguntas. Ele, porém, nada lhe respondeu. Lucas. Mas não tem página. Exatamente, aqui. Novo. Herodes ficou muito contente porque queria ver milagres, né? E aí interrogou com muitas perguntas, mas aí Jesus não respondeu nada. Ah, tá. Obrigada. Uhum. Mas aqui escrito também que os falsos profetas fazem milagres. Isso. São Mateus Mateus. 20, capítulo 24, versículo 23 até 27. Então, se alguém vos disser, olha, o Cristo está aqui ou ali, não creias, né? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui se tem ruído aqui. Lucas, qual agora? Lucas, capítulo 23. versículo Aí, 8. pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Foi aquilo que eu falei, né? Esse que vos predisse. E aí ele vai dizendo, se portanto vos espere, ei-lo no deserto, né? Que Cristo está lá no deserto, não vá, porque, né? Ei-lo nos lugares reiterados, não creais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Que é o que aconteceu com Bahá'u'lláh. O exílio dele foi uma coisa profética, né? Que ele saiu do Oriente até o Ocidente. Silvio, Oi. também você já falou sobre os falsos profetas fazem milagres? Ele já leu. Já falou. Então, milagre é palavra dele, agora escrito. São Mateus, capítulo 4, versículo 3 e 4.
Então, aproximando-se, o de novo, tentador disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Novamente. É porque Também- exatamente o nosso ego, né? Exatamente, a gente quer ver sinais, a gente quer, com os nossos olhos mortais, ver coisas maravilhosas, né? de novo, Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 a 15. Espera aí. 16, rapaz. Nisto vi que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos impuros como sapos. São com efeito espíritos de demônios, fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus do Deus Todo-Poderoso. E aí ele Agora, fala que ele vem como ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva as suas vestes para não andar nu e deixar que vejam sua vergonha. Quer dizer, Mas essa parte que você leu, sapo e tudo mais, tem um filme no Netflix sobre exorcismo. uhum. Verídico. Não é uma coisa de... Faz um não é uma- documentário. É verídico, aí eles mostram, até aquele ator famoso, Hoffman, não sei Uhum. o quê, ele está neste filme, e ele mostra, e aquela artista, sobrinha de uma brasileira também. Então, ele mostra ali, gente, eu achei muito interessante, porque ele mostra desde o início que como eles estão querendo colocar na cabeça desses coitados da humanidade de que existe, e são vários demônios, né? Um deles é sapo, esse sapo que você acabou de ler, né? Uhum. E ele coloca que hoje, fala que hoje, nesse momento, existem vários padres que vão para o Vaticano, estudam para poderem ser exorcistas, né? Para tirar. E olha, gente, cada coisa que você vê. Aí, à noite, quando eu dormi, eu sonhei que no meu... isso, sobrinha da Sônia Braga. Isso, Odete. Aí eu sonhei que a minha irmã chegou e falou, irmã, Abdu'l-Bahá apareceu no meu sonho. Quer dizer, no sonho apareceu o sonho, que Abdu'l-Bahá fala como que a gente, essas coisas todas são falsos, todos são invenções, sabe, do homem. E você vê, coitado deste povo cristão, como que vive com esse medo desses vários tipos de Satanás, do demônio. Vocês assistem este filme, gente, só para vocês verem como nós somos felizes de Bahá'u'lláh nos tirou essas coisas, essas invenções. E olha que levam a sério, hein? Não é brincadeira. Assistem este filme. agora profecia dele. Está no Velho Testamento de Isaías, Peraí, deixa eu pegar aqui. Pode falar. Isaías, capítulo 41, versículo 21 a 23. Trazei a vossa queixa, diz Yahweh. Apresentai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Tragam-nos e mostrem-nos o que há de acontecer. Mostrai-nos as coisas passadas para que meditemos sobre elas e conheçamos o seu fim.
Ou então, anunciai-nos o que está por vir. Mostrai-nos o que há de vir em seguida, e saberemos que sois deuses. Sim, fazei algo de bom ou de mal, de modo que sintamos pavor e respeito. Mas vós sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que zero. Escolher-vos é apenas uma abominação. Suscitei-o do norte, e ele veio desde o oriente e foi chamado pelo seu nome. Ele pisa governadores como lodo, da mesma maneira que o oleiro amassa argila. Continua? Ainda este último. Até 23 também. Eu fui até mais, que ele fala, quem anunciou deste princípio para que soubéssemos desde o princípio, né? Para que soubéssemos desde os tempos antigos, para que disséssemos, é justo, mas não havia quem o anunciasse, não havia quem fizesse ouvir, nem quem ouvisse as vossas palavras. Mas é interessante que ele fala exatamente isso aqui, que sempre as pessoas querem, mostra o futuro para mim, né? E no final, cadê? O ensinamento que essa pessoa tem é zero. Ele faz muito milagre, muita coisa, mas não traz nada de novo. Sim. Né? Agora, outro. A sua mensagem permanece sempre. Mateus, Sim. capítulo 24, versículo 35. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Aí ele fala no final ainda, daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Quer dizer que nem Cristo sabia qual seria o dia da manifestação de Bahá'u'lláh. Só o próprio Bahá'u'lláh. Então, se um cristão não aceitar, então não é ser humano. Essas coisas que Cristo falou, nem as pessoas. Dona Tuba, Vai. eu grafei aqui também, querendo fazer um link, né, com essa... Que ele vai falando aqui, gente, todo esse texto que eu pulo aqui, que já li, né? Por exemplo, o que ele fala sobre o espírito, aí eles levam aquilo que Muhammad falou, o espírito procede segundo o amando de Deus, o Senhor. E aí eles falam, é ignorante e tal, sempre eles questionando. Na realidade, Bahá'u'lláh coloca aqui, o que eu frisei aqui, tá? O conhecimento, a Dona Tuba já falou isso, hein? O conhecimento é um ponto só, o qual os insensatos multiplicaram. O conhecimento é uma luz que Deus fez penetrar no coração de quem Ele queira. Porque, na realidade, claro que Deus quer que todos tenham esse conhecimento, mas você tem que reciprocamente limpar o seu coração para receber esse conhecimento. Silvio, você pode trazer aquele primeiro trecho em amarelo que você colocou? O primeiro. Você fala aqui? Um pouquinho, aqui, busca, aqui. Apega-se ao manto de desejo do teu coração e põe de lado toda... É porque estou no celular, toda vergonha. Toda vergonha. Pode ler. Pronto. Apega-te ao manto do desejo do teu coração e põe de lado toda a vergonha. Manda que se afastem os versados nos conhecimentos do mundo, por grandes que sejam seus nomes. Quer dizer, você tem que pedir assim, sai de mim, Freud, sei lá, qualquer pensador aí. Por quê? Eu falei assim, me perdoe, gente, mas assim, não é exatamente isso. Na realidade, aqueles que tentam interpretar as escrituras de Moisés, de Abraão, de Jesus, né? E de forma errada vão
atrapalhando o nosso crescimento de cada um de nós. Então, se você tem a possibilidade de aceitar o que Cristo falou também lá em São Mateus, né? Eu virei na glória de meu Pai. E se você, né? Peraí, né? Glória do Pai. Se você nesse momento, deixa eu ver se eu consegui achar aqui. Era esse, Silvio. É É, outro. Buscai. Um pouquinho mais para baixo, você pode subir, porque eu estou sem livro. Vai. aqui, Não, buscar vai. a evidência. É esse? Isso. Leia esse, por favor. Buscar evidência. Quando já se estabeleceu a prova, não é senão um ato indigno. Ocupar-se em adquirir conhecimento após haver atingido o objeto de toda erudição é, em verdade, censurável. Então, essa parte, quando você leu, aí eu estava pensando que quando a gente vai nessas reuniões e pessoas seguram a mão um do outro, que hoje não existe, né? Hoje tudo no internet. Aí fala, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí quando fala, venha, aí eu falo, nós não podemos falar essa parte, venha, porque ele já veio. Você entendeu? Reino de Deus. Que Entendi. Aí, quando a gente lê, aí eu acredito que nós vai sempre, depois que a oração termina, tem que falar, vocês 2000 anos oraram e pediram para ele vir, para falar, venha. Você sabe por que nesse momento eu parei e eu não fiz oração com vocês daqui, desse parte para frente? Porque ele já veio. O que cabe a você se alguém vem e fala que ele veio? Você acredita que neste momento, quando a gente fala isso com as pessoas, eles ficam mudos, congelados, parede. Parece que a mente deles não consegue mais raciocinar nada. Porque parece que houve uma lavagem cerebral de que a gente sempre tem que ler venha. Nunca tem que ler já veio. Não sei se deu para eu transmitir o que eu queria falar. Mas eu acho que é um momento muito bom para nos ensinar a fé de Bahá'u'lláh e acordar a humanidade nesse oração de Pai Nosso. Posso dizer? Susan? Susan? Dona Pluma quer falar uma coisa. Depois o Kleber quer fazer uma pergunta aí, só. Porque eu não terminei, na verdade. Eu Tá só bom. queria terminar com essa parte de que quando nós lemos e falamos isso com eles, eu começo também novamente a lembrar de Pedro Álvares Cabral. Quando eles chegaram com aqueles meio navio, né? Como é que a gente fala? Aqueles embarcações, né? E quando chegaram e eles falaram com os índios, nós viemos aqui para sua terra com nossas 3 embarcações, não eram 3, gente? Aí os índios olhavam para o mar. Vocês acreditam que eles não viam, não conseguiam enxergar os 3 embarcações? Por quê? Porque uma vida inteira deles e dos antepassados deles, eles nunca enxergaram nada naquele alto mar. É interessante, né? Então, isso significa que o ser humano fica tão bitolado, não sei se isso é a palavra certa, que ele, quando você fala
ele já veio. Eles não conseguem raciocinar de que poderia ele vir. Não, nós temos que falar, venha. Termina. Cléber, queria perguntar? Eu ia comentar o seguinte, assim, que eu acho que o que você tem dito aí, isso reforça para a gente, assim, uma necessidade de nós barrais termos realmente um conhecimento bem consolidado das escrituras, de todas as escrituras. E no nosso caso aqui, na nossa cultura, né, do nosso país, da Bíblia. Eu acho que, por exemplo, essas passagens aí que a dona Tuba compartilhou com a gente, elas são importantes a gente ter conhecimento da localização, como ela já proporcionou a muitos de nós aqui de estudar na sala dela sobre essas passagens. E aí a gente tem que usar esses conhecimentos quando a gente está ensinando a fé para alguém que às vezes tem um certo conhecimento da Bíblia, porque senão a gente fica às vezes assim, a gente não consegue uma comunicação boa com as pessoas, se a gente não conhece muito bem a Bíblia, sabe? Então, isso chama a gente a essa importância. Eu acho que um bom exemplo é porque a gente tem Abdu'l-Bahá várias explicações da Bíblia e a gente tem que se apropriar disso, né, que é o intérprete autorizado das Escrituras, e a gente tem que colocar isso realmente em uso no ensino da fé. É só isso mesmo que eu estava comentando. Então, próxima aula tem que ser Bíblia e que todos esses conhecimentos, dona Tuba já deu. Não, eu tenho 2 cadernos, um na minha estética, um em casa, com todos esses passagens escritos, que na hora que pessoas falam, a gente não sabe de cor tudo, né? Dona Tuba mesmo, ela pega o caderno dela, abre e ela mostra onde está escrito, tá certo? E o que está escrito. Eu acho que nós poderíamos fazer um caderno com essas anotações. Muito bom, Kleber. Agora, outra coisa. Posso falar? Não, dona Tuba, a senhora está falando. A senhora Estou falando? Gente, dona Tuba, aqui, ó, a senhora aparece aqui, tá vendo? A senhora está aparecendo aqui. Pode falar. Bem, então, estávamos falando sobre o quê? Agora? Aquele que diz que venha o vosso reino aqui na terra, como no céu. Por causa de Bahá esqueci, estamos conhecendo verdadeiramente explicação de Máximo Nome, sem dúvida aquele retrato baixo de Sidratul Muntaha é igual de cima, porque acima é lugar de Baha'u'llah. Hoje, Baha'u'llah veio aqui no mundo de além. Que mundo de além, Deus mandou para a terra. O seu corpo, o seu templo. Quem está falando dentro daquele próprio Deus? Tudo a voz de Deus sair da boca de Baha'u'llah. Então, Deus foi revelado. Que falamos, Baha'u'llah é manifestação de Deus. Que o pai de Baha'u'llah diz que quando entrar na casa dele, curva. E quando chegar lá, tira os sapatos. Porque aqui quer dizer, o filho que está no quarto é lugar sagrado. Aquele que chegou para Deus, que sempre estava gostando de ser conhecido. Espírito não pode ser conhecido, mas Deus sabia que o corpo do Espírito fala. E assim que mandou Baha'u'llah. Agora, assunto que nós queríamos falar qual era?
reino de Deus aqui na Terra. Falamos que este orador vaidoso perguntam por que somente Deus trouxe uma oração. Agora, Cristo diz dentro da Bíblia, tu queres fazer oração? Não seja como as pessoas que ficam na rua, na esquina, sinagogas, mostrar a sua fé para os outros. Entra no seu quarto, fecha a porta. A porta, quando fechar a porta, quem está no quarto? Deus. Ninguém. Apenas Deus está escutando. Depois diz, fecha a porta, até a família não ouvir. Fecha a porta e faça oração. Deus escuta e dá recompensa. E não repita as palavras para que Deus saiba o que você quer. Ele já percebe rapidamente. Então, a gente fala que hoje as pessoas estão fazendo oração para santos. Santos vão levar você para aquele que você quer. Então, Cristo trouxe uma oração. Ninguém vai trazer, somente Deus. Então, mesmo que Cristo ensinou como faz oração, como saber que santificado teu nome só é Deus, então aquele que diz, venha o vosso reino aqui na terra como no céu, já veio. E este máximo nome está mostrando que Baha'u'llah quer, primeiro nós aprendemos máximo nome, o que é. Silvio, pode continuar. Esse final desse relato aqui sobre, né, o conhecimento divino e o conhecimento mundano, ele Não, Oi? Porque para que mudaram, para que pensarem, todo tipo pensarem dentro. Mas acho que na hora de pensar Dona Tuba estava falando essas coisas para Kleber. Ah, não, mas para todos. Não, serviu para todos, viu, dona Tuba? Ah, isso foi muito bom. Eu agradeço até o Kleber por ter Obrigado, dona Tuba. puxado isso aí para nós também. Desculpa. Não, dona Tuba, que é isso? Ó, amigos, eu também queria só aconselhar os amigos, por exemplo, esse final aqui, tá? Que começa com certo homem, que era um célebre por sua erudição, suas realizações. Baolá está citando esse célebre sábio aqui como um exemplo de como as pessoas se acham, tá? O livro que esse sábio escreveu, Irshadul Avam, é o Manual dos Ignorantes, é o Guia para os Ignorantes. Então, Bahá'u'lláh já começa dizendo isso, que o título que ele mesmo escolheu já prova que, na realidade, ele não traz nada, não acrescenta nada, né, para a humanidade, para o povo, muitos que o seguiam, o que seguem, né? Exatamente, é um guia dos ignorantes. Ou seja, deveria ser um guia para tirar você da ignorância, mas ele colocou um título que já mostra que, na realidade,
quem se volve para o conhecimento do mundo fica cada vez mais ignorante, né? E aí ele vai falando exatamente o porquê disso, né? Então, por exemplo, o conhecimento é tudo que é cognoscível, e força e poder toda a criação. Então, o que acontece? Ele, pelas tradições, né, do Islã também e tal, ele falava que ele cita Miraj. Miraj é como a ascensão, tá? Aí ele vai falar da ascensão e fala que para você chegar no conhecimento divino, você tem que adquirir certas ciências, né? E aí eu grifei aqui para não me esquecer quais eram essas ciências, que Bahá'u'lláh fala, pelo amor de Deus, não tem utilidade nenhuma no conhecimento espiritual. Abstrações metafísicas, a alquimia e a magia natural. Então, se você não se aprofundasse nesses conhecimentos, você não teria o conhecimento de Deus. E Bahá'u'lláh fala, conhecimentos tão inúteis e desprezíveis, esse homem os julgou essenciais à compreensão dos sagrados e imperecíveis mistérios do conhecimento divino. Aí, Deus misericordioso, tal é a medida do seu entendimento. E, no entanto, vê que cavelações, calúnias ele amontou sobre aquelas personificações do infinito conhecimento de Deus. Porque no livro ele faz críticas, né, a Jesus e a outros mensageiros divinos, né? Aí tem uma citação aqui, que acredito que é do Alcorão, que ele fala, atira as tuas calúnias na face daqueles que Deus, único e verdadeiro, fez os depositários dos tesouros de sua sétima esfera. Você vê que a pessoa, quando ela não tem conteúdo, então ficar criticando o conhecimento dos outros, né? É só o que ele tem. Agora, mas Bahá'u'lláh não está criticando, não. Bahá'u'lláh está mostrando para a gente o que ele está colocando no livro, né? Qual é o nome dele? Hein? Não cita o nome dessa pessoa. Não, só cita o nome do livro. Ele fala esse nome desse livro, que na realidade chama-se O Guia dos Ignorantes, para os ignorantes, né? Aí ele fala aqui, eu grifei aqui porque eu estava querendo buscar exatamente a essência do que Bahá'u'lláh está colocando como a diferença, né, entre você querer buscar os conhecimentos mundanos e querer dizer que isso é a essência do conhecimento divino. Ele fala assim, todo empreendimento humano se move sob um asno coxo, enquanto a verdade, levada pelos ventos, relampeja através do espaço. Ou seja, a verdade de Deus, na realidade, ela não tem limitações, né? Então, ele cita como se fosse pelo vento, porque o vento passa por todo lugar, né? E relampeja através do espaço. É uma forma de comparar você andar sobre um animal manco, né? Um animal que está com problema, e você ser irrestrito e ir para todo lugar como o vento, né? Não tem nem comparação. E ele clama assim, pela justiça de Deus. Quem tiver o desejo de sondar o mistério do mirage, que é da ascensão, né? De evoluir espiritualmente, né? Quem almejar uma gota desse oceano, se o espelho de seu coração já estiver obscurecido pela poeira de tais conhecimentos, deverá forçosamente limpá-lo e purificá-lo antes que a luz desse mistério nele se possa refletir. Então, eu aconselho todo mundo a dar uma lida, porque Bahá'u'lláh, ele esmiuça exatamente as besteiras que essa pessoa coloca no seu livro, né? Inclusive, essas ciências que ele coloca como uma base para você chegar até Deus, você tem que entender de metafísica, alquimia e magia natural. Deus me livre, se eu tivesse depender disso, a gente estava perdido, né? Então,
mais uma vez, Bahá'u'lláh coloca aqui: do coração humano, tudo temos expulsado, salvo aquele que é o desejo do mundo, e nisso nos gloriamos. Então, a missão de Bahá'u'lláh é essa, é purificar o coração humano. Então, essa é a pretensão de Bahá'u'lláh, do próprio Deus, purificar o nosso coração. E aí eu vou deixar, não, falta dois trechos ainda. Não, tem mais, perdão. Já me perdi aqui, vamos lá. Ele coloca aqui de novo: quão grande é nosso espanto ao vermos como o povo tem se juntado ao redor e hipotecado lealdade à pessoa desse que ele fez o livro, né? Contentes com o pó transitório, essas pessoas para ele se voltaram, dando as costas àquele que é o Senhor dos senhores. Porque, na realidade, tudo que ele criticou foi o que veio das manifestações de Deus, dos mensageiros de Deus, né? Satisfeita com o grasnar da gralha e apaixonadas pela aparência do corvo, renunciaram à melodia do rouxinol e o encanto da rosa. Tudo que essa geração nos pode oferecer foram feridas infligidas pelos seus dardos. Isso é porque ele já vai chegando no final, quando ele diz que todo o ensinamento dele é cheio de sofismas, né? E cheio de tudo, você vê, tudo voltado para a alquimia, né? Aí Bahá'u'lláh fala que queria ter o poder, esse homem queria ter o poder de, através da alquimia, revelar os segredos de Deus. Aí ele fala: oxalá pudesse esse indouto e humilde servo, que nunca aspirou a tais coisas, nem as considerou como critério do verdadeiro conhecimento, empreender a mesma tarefa para que, deste modo, se conhecesse a verdade e a distinguisse da falácia. Mas com que proveito? Aí que Bahá'u'lláh coloca aqui: tudo que essa geração tem feito com ele, né, com o próprio Bahá'u'lláh, foram feridas infligidas pelos seus dardos, e o único cálice que apresentou aos nossos lábios foi o cálice do seu veneno. Em nosso pescoço temos ainda a marca das correntes, em nosso corpo estão impressas as evidências de uma crueldade implacável, que é a bastonada que Bahá'u'lláh sofreu, né? E aí ele fala que as realizações desse homem, né, sua ignorância, seu entendimento e sua crença, foi só as coisas que ele colocou nesse livro, que ele se fazia, se chamava de anjo, né? Que aí, na realidade, ele não passava de um farsante. Alguém estava querendo falar ou era só ruído? Desculpa. Era eu falei, a marca era do corrente. Sim, 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 sim. Você falou bastonada. Falei, Não. Não, escuta. A frase dele é: em nosso pescoço temos ainda a marca das correntes e em nosso corpo estão impressas as evidências de uma crueldade implacável. Então, a marca no corpo que eu falo é das bastonadas, né, de fazer ele caminhar 24 quilômetros descalço naqueles terrenos, né, lá Você está correndo muito. Eu gosto de aprender tudo. Desculpa, é porque é muita coisa, gente. E já são 11h30. Infelizmente. Pode ficar para a semana que vem. Pode ser também, pode ser. Você passou por várias partes, eu tenho dúvidas. Não sei se os amigos têm também, mas pode ser que eu esteja mais curtinha. Não dá para correr, gente. Realmente muita coisa. Muito. Silvio. Pode falar, Geraldo. Silvio. O Kleber estava falando um negócio de saber ter conhecimento da Bíblia, né? Eu, por exemplo, eu estou adquirindo, essa semana agora, eu estou adquirindo o Ladrão da Noite e depois vou adquirir a resposta de algumas perguntas, tá? Além dos muitos livros que eu tenho em meu poder aqui, tá? E todas as lives que tem falando sobre diversos assuntos eu tenho assistido, tá?
Então, eu quero aumentar o meu nível de conhecimento, né? Para poder passar isso para frente, para poder ensinar isso. Né? O que eu vejo como conhecimento da Bíblia, acho que o Kleber colocou aí, que é interessante, para a gente também ter um diálogo com a população cristã, que é a maioria que nós convivemos, né? Isso mesmo. É mais no sentido de você ter credibilidade, tá? Se você nunca leu a Bíblia, nada da Bíblia, como é que você quer conversar comigo sobre as profecias de Cristo e tal, né? Tá. Mas aqueles que buscam mesmo, né? Aqueles que estão vigilantes mesmo, eles vão procurar que conhecimentos Bahá'u'lláh está trazendo, né? Agora, eu acredito que para nós barrais é até para consolidar mais a nossa fé, vendo, por exemplo, eu tinha separado aqui, deixei de lado aqui, porque a gente foi dando nos assuntos. Se você pegar no livro lá de... Peraí que já está recarregando aqui. Oh, meu Deus, saiu do ar aqui. Pronto. No capítulo 16 de São Mateus, tá? Deixa eu pegar aqui. No final do capítulo, ele fala no versículo 27, né? São Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o filho. Porque Peraí, só um o minutinho filho que do a Ana homem. Flora se perdeu aqui de novo. Tá ouvindo? Estamos. Não, não, foi que ligaram aí, não sei o quê. Aí, pronto, voltou. Tá lá. Na glória de teu Pai. Isso. O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, a glória de Deus, né? E com os anjos, e então retribuirá cada um de acordo com seu comportamento. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Pronto. Aí, se você leva ao pé da letra, todos já morreram. E Cristo falou, alguns dos que aqui estão não provarão da morte até que vejam o Filho do Homem. Então, não é exatamente o que está ali. Então, por não entender, as pessoas, às vezes, não vamos considerar isso aqui, não. E aí fogem de querer ver qual explicação o Bahá'u'lláh tem sobre isso. Qual a explicação que Abdu'l-Bahá depois mastigou bem para a gente, tem lá a resposta, algumas perguntas, muita coisa, entendeu? Então, quando ele fala que vou-lhes enviar outro ajudador e tal, não, esse é o Espírito Santo, não sei o que lá. Quando você baixa essa Bíblia que tem, né, que tem no celular, né, que você pode ter ela... Você pesquisa mais fácil e coloca... Deixa eu ver se tem aqui auxiliador. Aí você vai buscando. E aí você vai pesquisando e se aprofundando. Mas é fundamental esses estudos com Dona Tuba, não só falando aqui do sábado aqui com a gente, mas esse que ela faz, às vezes pessoalmente com a pessoa, citando esses trechos da Bíblia. Por quê? Aí você anota primeiro, né? Mas é bom vocês darem umas lidas também. Esse material desse capítulo 11, tá? Que ele está falando sobre a verdade de Deus, né? E a verdade mundana. Aqui no final, pronto, essa frase final aqui, gente, é o que a humanidade deveria estar buscando, fazendo, né? Nós também, né? Nós somos a humanidade, né? Mesmo como Baha'is, dentro da comunidade Baha'i, como vários aqui estão falando, o Geraldo está participando de várias coisas, é isso aí, ó. Ó, meu irmão, quando aquele que verdadeiramente deseja... Então, isso é uma chave, gente. Tem muitos que estão falando por aí que, esperando Jesus vir e tal, ele virá, não sei o que lá, mas aquele que verdadeiramente deseja,
resolve dar o passo da busca e eles estão parados, então você tem que dar o passo da busca no caminho que conduz ao conhecimento do ancião dos dias, que é Bahá'u'lláh. Ele deve, antes de tudo, limpar e purificar seu coração. Eles estão com o coração deles cheio de vãs fantasias e interpretações e dogmas, né? Que é a sede da revelação dos íntimos mistérios de Deus. Então, por isso que eu falei que também, assim, não pensem que vocês estudando a Bíblia, então muita gente vai se declarar comigo, que eu vou provar para eles que tudo de bom. Não é assim. É através da oração. Porque Bahá'u'lláh toca os corações daqueles que ele sabe que verdadeiramente desejam. Se você fala com uma pessoa que não deseja verdadeiramente, você vai falar 2 horas com ele e ele vai estar orando por você. Você vai perder seu tempo. Então, primeiro eles têm que purificar o coração, porque no coração é que é a sede da revelação dele, dos mistérios de Deus. Deve livrar do pó de todo conhecimento adquirido. E eles têm muito conhecimento da Bíblia e de tudo mais, não sei o que lá. Eles têm que purificar disso, com as interpretações erradas, né? Que obscurece as alusões daqueles que personificam a fantasia satânica. Então, essas interpretações. Terá que purificar de tudo aquilo que possa poluir, pois que é o santuário do amor imperecível do bem-amado, e santificar sua alma de tudo que pertence à água e ao barro, de todos os laços sombrios e efêmeros. A tal ponto deverá ele livrar seu coração que vestígio algum, nem de amor, nem de ódio, nele permaneça. Aquele amor a uma filha, a um irmão. Por quê? Porque se esse irmão, se essa filha, se esse amigão do seu coração, né, for para o caminho errado e você preferir estar com ele do que seguir Deus, seguir o seu coração, que é a sede da revelação de Deus, você vai se desviar e é lamentável, mas os pais do guardião romperam o convênio e o guardião se apartou deles. Os pais, papai e mamãe mesmo, legítimo, né? Nem avô, nem pai no sentido de ancestral. É pai imediato, o pai e a mãe dele. Então, olha que coragem nosso guardião, nosso amado guardião teve, e que força ele teve, o poder de Bahá'u'lláh, para poder se afastar dos próprios pais, que criaram ele com muito amor, muito carinho. Também Abdu'l-Bahá estava o tempo todo ali também zelando, né, por isso. Então, a gente não pode deixar nenhum traço nem de amor, nem de ódio. Esse amor é esse amor às coisas do mundo, né? É amor às pessoas em si, e não o amor de Deus que está nas pessoas. Então, nele permaneça, para que esse amor não incline cegamente ao erro, e nem tampouco esse ódio o repila da verdade. Pois vê hoje como a maioria do povo, por causa desse amor ou desse ódio, né, os ayatolás e mulás lá no Irã, o ódio deles, né, pelos Bahais, se priva da face imortal, se desvia daqueles que incorporam os mistérios divinos e vagueia sem pastor nas solidões do esquecimento e do erro. Então, gente, não dá para a gente dizer que concluiu bem isso aqui, não. É bom vocês darem uma lida, porque isso tudo aqui, ó, que começa aqui já com certo homem que ele vai citando, tem muita coisa aqui que Bahá'u'lláh está citando, e eu até peço perdão, porque eu não falei de forma proficiente exatamente, aqui as críticas que Muhammad sofreu. Então, é bom que cada um dê uma lida no capítulo 11, não demora muito, né? Quando você dá uma sentada, em 10, 15 minutos, você dá uma lida nele. Para no sábado que vem, aí eu vou pedir, como eu vou postar aqui desse mesmo jeito, um outro amigo fazer uma apresentação. Eu já está tudo marcadinho aqui, é só a gente ir acompanhando aqui
e aí a pessoa que puder falar, ela, ou a própria dona Tuba, de repente, né? Já ir Silvio, pontuando. Pode falar. a maior parte do que você apresentou para a gente hoje é da parte 11, né? Do Capítulo material. 11. Não, é o capítulo 11, é. É o capítulo 11 mesmo lá do Kitabirkan. Não, É, não do Não, Kitabicano, desse, desse livro, desse do livro. livro. Tuba. Certo. Não, tudo bem. Eu posso fazer um comentário também? Sim, claro, claro. Eu achei muito interessante que você colocou assim que realmente assim a gente não deve imaginar que, por exemplo, um estudo, um conhecimento aprofundado da Bíblia vai servir simplesmente para a gente sair expondo tudo quando a gente estiver ensinando a fé para alguém. Porque, às vezes, a pessoa não precisa saber de nada daquilo da Bíblia. Ela, às vezes, quer saber diretamente da mensagem de Bahá'u'lláh e aquilo ali vai tocar ela, vai tocar aquela pessoa. Então, assim, a ideia de a gente sempre se aprofundar nas escrituras do passado é para nos dar base, para quando alguém perguntar algo, para quem tiver alguma certa dúvida, ou realmente um buscador desses, que está cheio de caraminhola na cabeça, por causa do que os padres e pastores colocam na mente das pessoas, é que a gente vai conseguir esclarecer essas dúvidas, esses pontos. Então, é muito por causa disso, porque às vezes chega alguém que às vezes não é muito ligado à religião, e aí você vai querer ficar falando de Abraão, Moisés, Cristo, Muhammad, nanana. Pronto, você vai embolar mais ainda a cabeça da pessoa. Às vezes você falar direto da fé é mais vantagem para algumas pessoas, claro, mas para outras. Então, assim, é realmente ter sabedoria quando vai utilizar. Temos a base, temos o conhecimento, mas a gente só vai usar o necessário com a pessoa. Senão a gente vai afogar a pessoa em muita informação, né? E aí ela vai perder, às vezes, uma oportunidade. Eu acho que achei muito interessante o que você comentou em relação a isso. Vou Abdu'l-Bahá citar mais tentou uma coisa da Bíblia aqui, só para vocês verem que tem muita coisa, tá? No capítulo 65 de Isaías, tá? 65. É. Tá. Eu vou lendo e vocês vão me dizer com o coração de vocês depois o que vocês percebem disso, né? Então, Isaías 65, começando do versículo 1. Consenti em ser buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Consenti em ser encontrado por aqueles que não me procuravam. A uma nação que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde que andava por um caminho que não era bom, correndo após seus próprios pensamentos. A um povo que me provoca na frente sem cessar, sacrificando jardins, queimando incenso e tal. Aí ele vai falando. Aí lá no versículo 15, ele diz assim: fareis do vosso nome uma maldição. Aqui ele fala uma fórmula de maldição para os meus eleitos, que o Senhor, Yaheb, né, ou Yatreb, ou Jeová, te faça perecer, mas a seus servos dará ele outro nome. Então, nesse capítulo, e tem uns que ele fala, né, que o Senhor Jeová vos matará e a seus servos chamará por outro nome. Aqui está assim: fareis o nome, né, o vosso nome. Você vê as interpretações, né? Uma fórmula de maldição para os meus eleitos. Que o Senhor Jeová, Yatreb, né, e tal, te faça perecer, mas aos seus servos dará ele outro nome. Então, isso já mostra que aquele novo nome que Deus falou que teria nessa época, ele também aos seus servos dará outro nome, porque nós somos o nome de Bahá'í, né?
Então, já Isaías já estava mostrando, né, no Velho Testamento, que haveria um outro nome, haveria um novo nome, entendeu? E deixa eu ver se era o 62 ou era o 64. Ah, sim, é o 62, né? Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei até que sua justiça raie como um clarão e sua salvação arda como uma tocha. Então as nações hão de contemplar a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo que a boca de Atrebe, aí eles botam o nome aqui, enunciará. Então, esse novo nome é o próprio Deus que enunciaria. É o 62, 1 e 2, de Isaías, né? E Sião, gente, Sião é o Monte Carmelo, para quem não sabe, tá? Sion. Sion. Sahion. É. Sabe uma curiosidade sobre o novo nome, Silvio? É que a palavra novo nome que tem lá no Apocalipse, a palavra, que é, na verdade, não só uma palavra, são duas palavras, né, em português, ela tem um valor arquetípico de 9. Novo nome representa 9. E se você pega alfa e ômega, também gera como valor arquetípico 9, assim como o Bará. É muito interessante. E quando você procura as palavras Todo-Poderoso no Antigo Testamento, também no Apocalipse, 9 vezes aparece lá. Então, o número 9, ele está assim, ele tá sempre de uma forma muito espalhada pelo Evidente, texto, né? e não é de uma forma explícita, mas é de uma forma implícita, que dá uma sensação de que ele é um número muito sagrado e ele não é usado de qualquer forma. Ele está ali, mas você não vê, né? Igual quando fala, ele é o manifesto, mas ele é oculto. Isso. Eu acho muito legal isso. É legal. Inclusive, você está falando aí novo nome, né? A palavra novo mesmo, se você tirar o O e botar o E, vira 9, né? Christopher chamou Christ, chamou Massi. Todo nome diferente. Quando fomos até Santa Conceição, porque Cristo nasceu, perguntamos qual é o nome dele. Muito. Quer dizer, variedade. Mas aquele que, por exemplo, serve para trazer é Cristo. Na Pérsia, Musa. Outro lado. Agora, queria dizer que Cristo, Abdu'l-Bahá Gomes, à noite, com uma lampião, estava andando No jardim. no jardim. Perguntaram, o que faz Abdu'l-Bahá? Diz que quero achar escolhido de Deus, aquele que agora Silvio falou, escolhido de Deus. Escolhido de Deus como um vento que vem e volta. A gente não sabe de onde vem, para onde volta. Mas é importante, sempre com esta intenção, conversamos, falar com as pessoas e nem pensar nunca que esta pessoa deve aceitar a fé, deve conhecer a fé. Porque quem também escolhe é Bahá'u'lláh. Igual você falou daquele homem que aproximou, gostou, apaixonou, não sei o quê, tudo mais, e depois foi embora. Por quê? Porque não foi escolhido por Bahá'u'lláh. Quantas pessoas aproxima, depois vai embora, depois tem um sonho e volta para a fé? Porque Bahá'u'lláh escolheu aquela pessoa. Bahá'u'lláh amou. É como um casamento, né? Você não pode casar, vou casar aqui agora com o Geraldo. Mas, Geraldo, você só pode casar comigo se o Geraldo quiser. Eu não posso obrigar ele a amarrar ele e casar com ele. Então, nossa amizade só vai se consolidar se for recíproca. Então, você vai dizer que
na humanidade tem muitos que Deus não escolheu. Deus escolhe toda a humanidade, mas não é recíproco. Então, é como não rola o casamento. Então, aí, aqueles que Deus escolhe são aqueles que se permitem ser escolhidos. Por exemplo, Jesus fez essa profecia que que a gente leu agora há pouco, né? Que eles vão fazer verdadeiras maravilhas e que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, né? Que a gente, Dona Tuba citou para a gente ali de Mateus e a gente mencionou isso aqui já. Então, o escolhido estava apaixonado, estava querendo aceitar Bahá'u'lláh, mas foi olhar para as maravilhas que o outro lá fez na Índia, né? Pingando perfume da mão, fazia assim, começava a pingar perfume. Nossa, isso é uma divindade, meu Deus, é Deus aqui presente. Pelo amor de Deus, gente, o próprio Cristo falou que pelos frutos conhecereis a árvore. Quais são os frutos que essa pessoa trouxe, né? Não, aí prefere ficar ali, porque, inclusive, você é aquele que prefere ter uma coisa que está aqui viva hoje, porque Bahá'u'lláh já morreu. Bahá'u'lláh, o corpo, né? Mas o dia de Deus está vivo no convênio de Bahá'u'lláh. Ele está vivo no poder de Deus que permeia através da Casa Universal de Justiça, né, e tal, das instituições barrais. Então, é mais fácil você querer pegar um guru físico aqui, que fala manso, né? Que fala, parece uma pessoa boazinha e tal, e que aí pinga perfume da mão, faz um monte de maravilhas, e aí, no final das contas, o que isso representa? Né? Se você, eu gosto muito de mágica, né? Adoro esses truques de mágica que o cara pega assim, faz uma coisa assim surpreendente e do nada aparece um coelho dentro da cartola e tudo mais. Adoro isso, né? É um entretenimento muito bom. Mas se você vê que maravilhas esses mágicos fazem, e se eles tivessem a pretensão de ser um mensageiro de Deus, então você ia seguir ele porque ele fez um avião inteiro desaparecer? Ou porque ele fez uma carta que estava na sua mão aparecer pintada na mesa, numa mesa que não é dele, está num lugar lá aleatório? Quer dizer, quantas coisas quase miraculosas esses caras fazem e obviamente, eles são só entertainers, né? Como é que chama? Enfim, que em português sumiu o nome. Pessoas do entretenimento. Eles só vêm para divertir as pessoas. Então, o que Cristo cita lá é isso, que esses falsos profetas, muitos deles farão essas maravilhas para enganar até mesmo aqueles que são os escolhidos. E eu falo nos escolhidos, pessoas que estão tendo contato com o nome de Bahá'u'lláh. Porque se Bahá'u'lláh faz você chegar até um Bahá'í e você ouve o nome Bahá, você ouve o nome de Bahá'u'lláh, é Bahá'u'lláh que fez esse destino seu do Bahá'í se cruzar com daquele que não conhecia a fé Bahá'í. E aí, se essa pessoa que foi escolhida prefere ir atrás de um guru que vai fazer verdadeiras maravilhas, e aí, não quero saber da fé, não quero saber disso não. Então, ele não se permitiu ser escolhido, né? Foi enganado, foi desviado, né? Enfim. Então, gente, eu acho que já está quase meio-dia já, né? Vou parar a gravação aqui. Vocês querem ainda que eu grave mais 1 minuto para dar meio-dia? Silvio, vocês vão gostar de ouvir essa. Fala que você sabe que quando você morre, você logo no início não fica sabendo que morreu. Então, o homem com cavalo e, sei lá, um outro animal dele, estava indo, um tronco cai em cima dele, do cavalo e, vamos dizer, da galinha. Morrem os 3. Então, ele nem estava sabendo que morreu. Começaram a andar. Ficaram com muita sede. Chegaram para um lugar cheio de uma estrada bonita, cheio de flor, um casarão. E até o piso era de ouro. Era lindo.
Então ele chega lá e fala, ô moço, a gente está com muita sede, podemos entrar? Que lugar lindo é esse? Ele fala, aqui é paraíso. Aí que ele fica sabendo que morreu. Falou, oh, tem água, eu estou morrendo de sede. Falou, tem sim, pode entrar, beber quanto quiser, só que não pode entrar nem seu cavalo, nem sua galinha, só pode entrar você. Aí ele pensa um pouquinho e fala, não, se meu cavalo, minha galinha não podem beber, não quero. Então andou, quase morrendo. Chegou, viu um homem lá sentado, nem falava com ele. Falou, moço, a gente está morrendo de sede. Tem água aqui. Aí ele falou, quer dizer, tem aqui. Tem um lugarzinho simples, né? Falou, posso levar meu animal também para beber e minha galinha? Pode levar. Bebe quanto quiser. Aí ele ficou tão feliz que podia ele beber, o animal bebeu, a galinha bebeu. Falei, que lugar é esse, moço? Um lugar simples, né? Falou, aqui é paraíso. Falei, não. O paraíso era aquele lugar antes que eu vim, de ouro, castelo lindo, maravilhoso. Ele falou, não, meu filho, aquele lugar se chama Duzar, quer dizer, inferno. Ele falou, mas vocês têm que, então, entrar na justiça e falar com os deuses que eles lá colocaram o nome de paraíso. Ele falou, nós agradecemos a Deus por lá eles colocar paraíso, porque nós peneiramos as pessoas. Achei magnífico essa história. Não é o que o Babi fala? Que nossa adoração não deve ser por medo do fogo e nem aspiração do céu, a verdadeira adoração a Deus, né? Só por amor, amor simples, simples amor, né? Nem para inferno. Exatamente. Olha, lembram dessa história? É muito boa para contar para as pessoas. Já gravei.